Olá pessoal, sou Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim, Ceará. Vamos dar continuidade ao nosso projeto cultural, ao nosso projeto Cordel Dentro de Casa. Esse projeto é uma parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da Macaboqueira. Bem, vamos relembrar. Nas oficinas anteriores nós falamos sobre o cordel, a sua origem, a definição, a chegada ao Brasil, seu desenvolvimento. Depois eu comecei a dar as dicas para confeccionar um bom cordel. Então, nas dicas anteriores, nós falamos sobre o tema, sobre versos e estrofes, sobre a rima. E na última, nós falamos sobre a métrica, Então, hoje nós vamos falar de mais duas dicas: a oração e a lapidação. O que vem ser a oração ou oralidade? Na poesia, a oração tem que ter sentido, O tema tem que ter sentido. Tem que ter começo, meio e fim. As estrofes têm que ter uma sequência, uma continuidade de acordo com o que você está escrevendo. Quando você vai contar uma história, a história não tem início, meio e fim. Quando você escreve um livro, ele também tem que ter início, meio e fim. É uma sequência, tá? Então, nós chamamos isso de oração ou oralidade. Não adianta você escolher um tema, fazer um cordel e escrever uma estrofe sobre um tema e a outra estrofe com outro tema totalmente diferente. Não dá uma sequência naquilo que você está escrevendo, Se você vai escrever sobre o Covid, você tem que falar sobre o Covid, desde o início até o seu final. Sobre a pandemia também. Então, é uma continuidade. Nós chamamos isso de oralidade. Não adianta você aprender a rimar, a metrificar, tá? E o seu conteúdo do que você está escrevendo não ter sentido algum, tá bom? Isso nós chamamos de oração. Eu escrevi uma estrofe que ele fala assim: é preciso ter sequência numa estrofe de respeito. Não precisa ter só rima, nem um linguajar perfeito. Para dar mais coerência, um verso vem na sequência para o cordel ficar direito. Então agora nós vamos falar sobre a última dica, é a lapidação. O que é a lapidação? É o acabamento, a montagem, a revisão. É você deixar seu material polido, bonito, pronto para ser usado, Eu vou dar um exemplo. Quando você escreve um livro e manda para a editora prepara o livro e manda a boneca para você fazer uma revisão, se alterar alguma coisa. Isso se chama a lapidação, tá? Na pré-confecção do cordel, quando surgiu uma ideia, o tema, escreva tudo que vem na mente. É uma dica que eu dou. Até porque muita gente não tem a facilidade de desenvolver um tema já dando a sequência. Então, quando você não tem essa facilidade, você pega tudo que vem na sua cabeça sobre esse tema e vai escrevendo, vai anotando. E depois você vai montando as estrofes e vai fazendo a sequência até o seu final. É uma dica, Eu, graças a Deus, eu tenho já essa facilidade. Quando eu desenvolvo um tema, eu já pego a ele na sequência e vou desenvolvendo. Mas tem muita gente que não tem. Então a dica é o seguinte: você quer escrever sobre um item, ou sobre um assunto, sobre uma história, tudo que você souber daquela história, anote. E depois você vai fazendo a sequência certinha do início, meio e fim. Então essas foram as dicas que eu dei para vocês para fazer um bom cordel. Espero que tenha sido claro, que as pessoas tenham entendido. Aqui o tempo é curto, não dá para se aprofundar muito, Mas caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato comigo no meu zap, 999-35-7319. A gente conversa, a gente tira as dúvidas, a gente esclarece. O que eu não souber, eu pesquiso e tento responder. Um abraço, fiquem com Deus. E no próximo domingo nós vamos começar a fazer a montagem dos versos, tá bom? Um abraço, tchau.